Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Você está assistindo no gravado? Então aproveita e compartilha aí com outros empreendedores, que eu tenho certeza que essa live vai ser especial para cada um de vocês. Boa tarde todo mundo que está entrando. Boa tarde, boa tarde. Dezembro, hein? Estamos iniciando mais um mês do ano. E dezembro é um mês que eu amo muito, muito mesmo, porque eu amo o Natal. Eu amo aí toda a representatividade que o Natal, né, tem. É um momento também nesse mês da gente conseguir aí alinhar as nossas metas, os nossos objetivos, fazer um balanço geral. Então eu curto muito este mês. E não sei se vocês curtam, comentam aqui todo mundo que tá entrando, boa tarde, comentam, vocês também amam o mês de dezembro assim como eu amo? Pois bem, né, estamos aí iniciando. Boa tarde a todo mundo que tá entrando. Olha só, hoje nós vamos fechar aí o projeto Desabafa que eu soluciono, um projeto que eu iniciei aí tem um mês, né? Esse tem um mês que eu comecei, hoje é a nossa quarta live, um projeto que eu amei produzir, sim, eu amei produzir esse projeto de desabafo que eu soluciono. Eu recebi aí muitas interações, muitas dúvidas, muitas questões que vocês, donos de pequenas empresas, me enviaram, compartilharam comigo. Então eu adorei, muito obrigada por todo mundo que passou, que mandou a sua questão, os seus desafios aí nessa jornada. E hoje é a nossa quarta live para a gente poder finalizar aí esse projeto. E ela vai ser um pouquinho diferente do que foram as outras, então eu estou muito contente também por isso. Só para fazer um recap aqui, para falar como que foram cada uma das lives. Na primeira live desse projeto, né, que eu recebi, busquei aí trabalhar sugestões, ideias de ações para cada um de vocês. Na primeira live eu recebi a Alessandra. A Alessandra, ela tem uma empresa de refeições e ela junto com o marido, né, montaram esse negócio. Então eles trabalham com refeições, não marmitas, é refeições mesmo, né? Refeições que fazem as suas entregas aí, por exemplo, de sopa, também em momentos especiais, por exemplo, como agora o Natal, o Réveillon. Então eles fazem essa entrega de refeições. E ela tinha uma dúvida que ela me colocou, porque ela fala: Érica, nossa, minha comida é fresca, ela é saborosa, ela tem um preço justo, ela é muito saudável, mas mesmo assim eu tenho muita dificuldade de vender. Então ela me colocou esse desafio e nessa live eu trabalhei ações, sugestões de ações que eu mostrei para ela que ela poderia executar no seu negócio. Então, se você é desse segmento, se você também tem os desafios aí internos de aumentar as suas vendas, eu recomendo fortemente que assista a essa live. Essa live está salva. Aí, se você entrar no Instagram da EPE, tem aquele símbolozinho lá, né? Que é um playzinho, você entra lá, clica e tá salva lá essa live. Assista. Na segunda live, eu trabalhei com o desafio que um seguidor querido, que é o Ellison, ele encaminhou para mim. O Ellison, ele tem um negócio, uma prestação de serviços para consertos e manutenção preventivas de notebooks. E é um negócio que ele toca em paralelo aí com o seu emprego CLT. Segundo ele ainda precisa dessa certa estabilidade do salário dele na CLT, então ele ainda toca em paralelo, mas ele acha que essa informalidade do negócio, né, causa também assim uma insegurança nos seus clientes e pode passar uma imagem de amadorismo. E ele queria entender se o próximo passo dele seria então a formalização do negócio. Se você tem medo, né? Se você acredita ainda que precisa dessa estabilidade que o salário de uma CLT te proporciona, se você ainda tem esses receios para seguir exclusivamente na sua jornada empreendedora, eu recomendo que assista a essa live onde eu trabalhei então essa dúvida do Ellison, também está salva lá. E na live da semana passada, que foi a terceira live, eu tive a honra de receber ao vivo aqui comigo uma seguidora, a Bruna, da Artes Maternas, uma mulher que se tornou mãe.
E ao se tornar mãe, se tornou uma empreendedora, assim como a história de muitas de nós, né? Que começamos nessa jornada empreendedora quando nos tornamos mães para ficar mais próximos dos nossos filhos. E a Bruna começou vendendo alimentos e depois ela passou para o artesanato. Então a Bruna tem ainda consigo algumas crenças que a impedem de faturar mais e mais no seu negócio. Uma delas, por exemplo, é que ela fala que ela não consegue se organizar financeiramente, ela não consegue ter controle financeiro. Então, quando questionam para ela quanto que ela fatura na empresa dela mensalmente, ela não consegue dizer e por conta disso, ela contraiu muitas dívidas e ela está aí com esse desafio no controle financeiro. Então, nessa live 3, nós trabalhamos sobre este assunto. Eu dei algumas sugestões, principalmente para ela trabalhar 2 palavras mágicas que toda gestão financeira requer, que são rigor e disciplina. Sim, uma gestão financeira, ela exige de nós essa questão da disciplina. Então eu dei algumas sugestões para que ela pudesse, trabalhar e vencer por vez essas suas crenças e aumentar então o faturamento da sua empresa. Confere lá então, essas 3 lives estão salvas no playzinho que você encontra aí no canal da EPE. Bem, e hoje eu vou fazer essa 4ª live e a última para fechar esse projeto Desabafa que eu soluciono de uma maneira diferente, porque eu recebi muitas questões me questionando, falando que um dos seus principais problemas aí, né, que o problema que gostaria que eu solucionasse era de atração de novos clientes ou aumento de seguidores na base do Instagram. Então, como eu recebi várias, eu não vou pontuar especificamente de qual é essa empresa e vou trabalhar aqui mais como uma forma da minha percepção pessoal como cliente. Então, será um desabafo meu enquanto cliente. Então, esse é o tema da nossa 4ª live do projeto Desabafa que eu soluciono. Nós vamos resolver aqui como você, dono da sua pequena empresa, pode parar de enxergar o seu cliente aí como um cliente problemático, né? E pode trabalhar em cima do que ele fala das suas reclamações para a atração de novos clientes também. Mas antes de eu entrar especificamente aqui no tema dessa live, né? De eu falar os detalhes, deixa eu fazer uma apresentação, porque tem sempre gente nova aqui me acompanhando, Gomazana aqui, Artes e Ateliê. Então tem sempre pessoas novas, principalmente também quem está me assistindo aí no gravado, que não me conhece. Eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE, e a minha principal crença é que qualquer pessoa pode viver com plenitude e sucesso do seu próprio negócio. Aqui, quando eu falo de plenitude, boa tarde, plenitude, eu falo ser inteiro, é você ser você mesmo, sabe? Você se entregar por completo aquilo ali. E quando eu falo sucesso, eu falo de viver de acordo com seus valores. E sim, para mim, qualquer pessoa pode viver então com essa inteireza e de acordo com seus valores, tendo o seu próprio negócio. E eu acredito que o empreendedorismo é o caminho, sim, para que a gente possa ser autores dos nossos próprios resultados, para que a gente possa aí viver do que amamos, monetizar a nossa paixão, para que a gente possa, como eu estava dizendo, viver de acordo com os nossos valores e principalmente para a gente obter a nossa liberdade. Seja essa liberdade geográfica, de horário ou a liberdade financeira que tanto a gente busca, não é mesmo? E aqui a minha missão na Escola Pequenas Empresas, né? Palavras sábias, obrigada. Porque eu acredito sim que a gente vive da nossa paixão. E a minha missão aqui na Escola Pequenas Empresas é minimizar os seus desafios. Porque sim, eu sei que a jornada empreendedora tem muitos desafios, são muitos obstáculos, nós temos muitas coisas a vencer. E o meu papel aqui é minimizar, né? É tranquilizar você, é te ajudar, é te apoiar,
para que você possa enfrentar essa caminhada de uma forma muito mais harmônica, de uma forma muito mais lucrativa, de uma forma muito mais divertida, mas sentindo realmente essa paixão que você se colocou, essa paixão que você se entregou para o seu negócio. Então, aqui na Escola Pequenas Empresas, o meu papel é simplificar o que é a gestão de negócios, é te entregar um conhecimento na medida certa sobre gestão de negócios, ou seja, com clareza, com simplicidade, porque sim, é com gestão de negócios, é com gestão, é sendo você o estrategista do seu negócio, que você conseguirá entrar aí no looping, né, no ciclo que eu chamo. Gestão te traz resultados, os resultados te provocam a melhoria te leva à gestão e você entra nesse infinito, nesse ciclo, né? Com gestão você tem resultados de imediato, resultados imediatos te geram melhoria você aplica mais gestão. Sim, tem muito mais coisas que nós nem sabemos que não sabemos. E é esse saber que vai fazer com que o seu negócio cresça. Então, aqui na Escola Pequenas Empresas, você encontra o saber para crescer o seu negócio. Então, contem comigo, contem com o meu apoio, acompanhem os meus conteúdos, acompanhem tudo que eu vou colocando aqui, vou trazendo nas lives, porque eu tenho certeza que com esse conhecimento na medida certa, sem exagerar aí para você também, né, para você não ficar louco, perdido com tanta informação, você conseguirá ter tudo aquilo que vocês me pedem aqui quando eu abro a caixinha e falo. Quais os seus desafios? Aí vocês falam, atrair novos clientes, controle financeiro, aumentar seguidores, trabalhar o marketing digital, conseguir fazer live. Então, quando tudo isso aparece, eu te falo. Aqui vocês vão encontrar, porque nós vamos trabalhar a gestão. E hoje, nessa live, eu justamente quis trazer isso. Né, a minha percepção, como eu estava falando, enquanto cliente, a minha percepção aí enquanto consumidora. Deixa eu só beber um gole de água aqui. Aliás, aproveita esse momento quando eu bebo água para apertar os coraçõezinhos, para apertar o aviãozinho e vocês convidarem mais empreendedores para participar dessa live. Combinado? Então, vai apertando aí. Deixa eu apertar aqui o meu também. E vamos enviando. E estou enviando aqui também para uma pessoa que me pediu que enviasse para ela. Aperta o coração. Bom, então, como eu estava dizendo, essa live aqui hoje eu vou colocar a minha percepção enquanto cliente, porque eu sou consumidora de empresas pequenas. Eu sou uma par, né? Eu também sou uma pequena empresa, também sou uma par de vocês, então eu compro também de pequenas empresas. Eu sempre busco, né? Tudo que eu vou comprar mesmo, de presente, de uso diário, de tudo, de pequenas empresas. E assim, até porque a minha conversa, né, aqui, o meu público, com quem eu me comunico, com a minha conexão aqui, são vocês, donos de pequenas empresas. Então, essa é uma forma também de eu estar por dentro do que está acontecendo aí na nossa, né, vamos falar assim, na nossa comunidade. A comunidade que faz realmente a economia girar, porque nós somos responsáveis pela essa economia, então nós vamos fazer parte da nossa comunidade. E aí isso é bom porque eu uso também, né, visto também o meu papel de consumidora, o meu papel de cliente, então eu volto para cá, para esse lado e começo a enxergar, né, pontos de melhoria que eu posso trazer, por exemplo, como conteúdo aqui para vocês. E o que eu tenho percebido é que há ainda muito despreparo, infelizmente essa é a palavra, despreparo aí na condução, né, com os nossos clientes, na condução da entrega do que nós oferecemos aos nossos clientes, infelizmente. E aqui eu estou dizendo, como eu estava falando, né, do meu ponto de vista enquanto cliente, enquanto usufruindo desses serviços. Enquanto é óbvio que isso não é uma coisa generalizada. É óbvio que não. Existem várias pequenas empresas que trabalham e oferecem, né? É um trabalho espetacular, que oferece sim esse atendimento exclusivo, único, essa experiência para o cliente única, mas tem muitas que ainda estão despreparadas e que podem sim melhorar aí
o seu serviço, melhorar a sua entrega, melhorar a sua venda aos clientes. E aqui então, enquanto consumidora, o meu desabafo, né, o que a gente vai trabalhar aqui na live é o que eu quero dizer para vocês, que antes de focarmos em atrair mais clientes, atrair novos clientes, em buscar novos seguidores, antes de investir em marketing digital, antes de investir em anúncio patrocinado, antes da gente pensar nisso, nós precisamos fazer uma reflexão. Pode até se trabalhar em paralelo, mas antes de tudo isso, há de se fazer uma reflexão, de se perguntar: eu realmente ofereço uma experiência única e exclusiva aos meus clientes? Eu realmente estou atendendo a minha base de clientes da maneira como eles desejam? Eu realmente estou oferecendo a toda a minha clientela o que há de melhor sobre a percepção dele, ou seja, sobre a percepção do cliente, que não é da sua percepção não, dono da sua empresa não, sobre a percepção do seu cliente, com a lupa do seu cliente. O seu cliente acredita que você está sim oferecendo uma experiência única, individualizada e personalizada para ele? Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu estava dizendo, antes de você investir, né, em atração de novos clientes, invista dentro da sua empresa em processos que vão garantir com que o seu cliente perceba que o que você ofereceu a ele, com o que você vendeu a ele, seja serviço ou produto, realmente o encantou. E quando eu falo de encantamento de clientes, eu estou falando algo que supera a expectativa do seu cliente, que vai além do que ele imaginava que você era capaz de oferecer. E sabe por quê? Porque você conhece o seu cliente muito melhor do que ele próprio. E sabe como isso acontece? Com gestão. Isso acontece com o saber que você nem sabe que você não sabe. Então, se tem um recado que eu preciso passar aqui nessa live, que se eu quiser, assim, vamos resumir o conteúdo dessa live numa frase. Esse recado para cada um de vocês é: perceba, entenda que antes de investir em ações para a captação de novos clientes ou seguidores, invista em gestão, invista dentro do seu negócio para oferecer a eles processos robustos, né? Fazer a sua cadeia de valores aí das suas atividades rodar a ponto de oferecer para ele uma experiência única, exclusiva, individualizada, personalizada. E aí vocês vão me falar: será que dá para fazer isso? E dá. E nós vamos ver justamente aqui. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me acompanhando, né? Deixa eu só beber mais uma água aqui. Então, o seguinte, presta atenção, o que eu tô falando nessa live aqui é para sacudir a nossa cabeça, para fazer a gente refletir, pra gente parar e ver assim: será que eu tô realmente no caminho? Será que eu tô entendendo o que ela tá dizendo? Olha, uma coisa que é importante eu frisar, o porquê da importância da gente parar primeiro para olhar na nossa base de clientes, e o primeiro motivo, né, o motivo principal disso é o fato de que a melhor forma, o melhor canal que você tem, né, para conseguir atrair mais clientes, para que você tenha mais e mais clientes, não é um anúncio patrocinado, não é o que você vai investir no Instagram, não são os reels que você vai ficar postando, os stories ou os posts que você vai ficar fazendo. O melhor canal para atrair novos clientes para você é a indicação do seu cliente atual. Porque a indicação do seu cliente vem carregada de uma confiança. Porque nós só indicamos, e se coloque aí como cliente, nós só indicamos serviços, empresas ou marcas das quais nós confiamos. Então,
O melhor canal para a atração de novos clientes para a sua pequena empresa é a indicação da base dos seus clientes atuais. Não é à toa que hoje influenciadores têm ganhado tanto espaço. E sim, é um investimento que vale a pena investir você num influenciador, mesmo que seja um micro influenciador, né, que você tem como marcar para que ele possa divulgar o seu produto. Mas a indicação do seu próprio cliente é o melhor canal. E além de tudo, é feito de uma forma gratuita. É de graça. O seu cliente te indica de graça. Ele faz o trabalho de marketing para você. Só que ele só vai indicar a sua empresa se você estiver oferecendo a ele algo que o encante, ou seja, que vai além das suas expectativas. E como que você consegue superar as expectativas dos seus clientes, encantar os seus clientes? Com gestão, com conhecimento profundo de quem é o seu cliente, entendendo melhor do que ele as tendências, o que está acontecendo no mercado, ou seja, com análise de mercado, entendendo a movimentação, as mudanças no comportamento de compra, de consumo, antecipando ao seu cliente o que você pode entregar a ele, estando antenado mais do que ele próprio, oferecendo algo além do que ele imaginava mesmo que estaria. E isso exige gestão, análise de mercado, gestão de marketing, gestão dos seus processos. Isso exige de você uma excelência operacional, uma eficiência. Exige de você trabalhar o arroz com feijão, vamos falar, né? O processo, a entrega do seu produto de uma forma perfeita. De uma forma que não há imprevistos, ou se houver imprevistos, que você saiba conduzir e antecipar esses imprevistos aos seus clientes. Então, como eu disse aqui, se a Escola Pequenas Empresas trabalha com uma linguagem clara, simples e acessível, eu quero ser o mais clara possível aqui para vocês. E eu acho que a melhor forma de eu ser clara é trazendo exemplos. Então, quem me acompanha diariamente aí nos meus stories sabe dos meus desafios e das minhas dificuldades que eu tenho enquanto cliente com algumas pequenas empresas. Por isso eu posso falar com propriedade, porque eu sou uma consumidora de pequenas empresas, que sim, há despreparo. E o meu principal desafio no momento, né? Então, como eu estava dizendo, quem acompanha os meus stories sabe, é com empresas de marmitas. Porque eu já botei na ponta do lápis, sim, já botei na ponta do lápis. Não vale a pena eu cozinhar todos os dias, o tempo que eu vou gastar de lavar louça, de preparar, de comprar os alimentos, de pensar no cardápio, não vale pra mim. Aí sou eu, tá, gente? Eu tô falando uma coisa, visão minha aqui, pela minha rotina, porque sou só eu e a minha filha que comemos, então tô falando pela rotina da minha casa. Meu marido almoça fora, então tô dizendo por mim, tô dizendo eu enquanto aqui, tá? Então, pra mim, já coloquei na ponta dos lápis, já fiz a conta e não vale a pena pra mim fazer comida em casa. Então, eu peço marmita todos os dias. Então, imagina, se isso já tem aí desde 2019 que eu tô nessa pegada, porque desde 2019 que eu trabalho, no meio de 2018, na verdade, que eu trabalho de home office. Então, são muitos anos aí pedindo marmita, muitos anos aí trabalhando com diferentes empresas e sempre pequenas. E então, eu tô falando com propriedade de cliente, propriedade de consumidora, propriedade de quem usufrui desse serviço. Eu tenho muitos desafios e muitas dificuldades, e eu falo sempre de encontrar uma empresa que ofereça marmita, que consiga me atender nas minhas individualidades, nas minhas particularidades, nas minhas necessidades enquanto cliente. Então, para exemplificar, como eu disse, para ser clara, para trazer exemplos, para mostrar os meus principais desafios, e eu até fiz uma colinha aqui nesse sentido, porque eu não quero esquecer aqui de falar de nenhum dos meus desafios aqui que eu tenho,
Por que essas pequenas empresas não conseguem me atender enquanto cliente nisso tudo que eu estou dizendo? Primeiro que eu posso dizer aqui, porque simplesmente não escutam os seus clientes. Não escutam os seus clientes. Não têm ouvido aberto para escutar o que o cliente diz. Então, eu como consumidor estou o tempo inteiro falando das minhas necessidades e não há escuta. Quando eu falo escuta, é porque se o cliente reclama, concordo com você, o meu desafio é prestador de serviço pegajoso. É porque tem esse prestador de serviço também que a gente fala, né? Pedreiro, marceneiro, bombeiro, tem muita gente que me manda aqui falando dos desafios também. E quando eu trabalho aqui nas minhas consultorias, né? Pego alguma pessoa que eu já peguei, marceneiro, que consegue aplicar a gestão, há um sobressalto que eu vou falar assim, fica para trás de um monte. E aí vai sobressaindo, o negócio só vai crescendo. Por quê? Porque tem muito mais coisa que nós nem sabemos, que não sabemos e que você pode aplicar dentro do seu negócio em termos de gestão para ser o estrategista e não o funcionário, e não o prestador exclusivo de serviço ali, né? Então você vai fomentar ali o que você pode trabalhar. Então vamos lá, exemplificando. Primeira coisa então, como cliente, aí como a Mônica estava falando, e às vezes é isso também, né, que acontece, não há escutar. O cliente fala, o cliente reclama, por exemplo, né, ele cita para você e não há escutar. Escuta, só fala assim, tá, ok, tá, mas não absorve isso para melhoria de um problema, para melhoria de um serviço, né? Então, primeira coisa, não há escuta. A segunda coisa que eu percebo nessa parte de marmitas aqui também, né, e eu contando aí dos meus desafios enquanto cliente, e eu peguei esse exemplo das marmitas, não personificam, não personalizam a refeição. Não há essa possibilidade. Isso é impossível praticamente para quase todas elas. Você quer fazer uma troca, você pode até fazer uma troca daqui, uma troca dali, mas não há uma possibilidade de você, né, pelo menos personificar com o mínimo ali de cardápio. Não há. Você só pode trocar 3, só pode trocar 2, não há uma forma de você personalizar, né, a sua refeição. Jogam também, outra questão, jogam também os problemas, né, os atrasos, os imprevistos, os erros, as coisas que acontecem, jogam nas costas dos clientes. Então, poxa, se ficou combinado de entregar 12h30 e atrasou, por que pelo menos não comunica ao seu cliente, olha, houve um atraso, houve um imprevisto e a sua entrega vai ser atrasada, não vai atrasar, não vai cumprir o prazo. Não, espera um cliente ficar revoltado, principalmente nessa hora do almoço, a gente tende a ficar mais revoltado, né? E começar a xingar e reclamar do atraso ao invés de antecipar o atraso. E quando o cliente reclama, ao invés de perceber aí como uma, deixa eu ver que eu melhorar, não, arranjam desculpa por esses imprevistos. Outra coisa, criam regras para horários de entrega, para horários de entrega não, para fazer os pedidos. Então, olha, você só pode pedir de tal hora a tal hora, porque tá travando, mas acho que já voltou. Só trava e volta, né? Aí você me fala. Olha, não, tem as regras específicas. Você só pode pedir de tal hora a tal hora. O seu cardápio vai nesse momento. Então, tem essas regras que você tem que cumprir. Regras que normalmente são convenientes para o empreendedor, mas não convenientes para o cliente. Percebe? Outra coisa, criam aplicativos, mas aplicativos que não são funcionais para os clientes, que são funcionais para a empresa, mas não são funcionais para o cliente, né? Então, ou seja, o cliente não consegue perceber para ele que foi ideal, né? Só me falam assim, que se a trava foi... a trava é pequenininha, né? Porque de vez em quando oscila a internet, aí dessas travas, mas é pouca coisa, correto? Me avisam aí. Então, ou seja, criam aplicativos que são convenientes para a empresa, mas não para os clientes. Não se colocam no lugar do cliente e utilizam ali o aplicativo para ver se aquela coisa tá boa, se tá funcionando, se é legal e tal. Então, né, o que eu quero dizer, o que eu tô querendo dizer aqui, né? Percebam com claridade todos os pontos que eu coloquei aqui e que dei como exemplo no caso específico da marmita. Podem existir outros exemplos e tal, mas eu tô falando do caso das marmitas, pode não ser
que esse problema seja seu aí, pode ser que esse problema na sua empresa não tenha e tal, né? Eu tô dizendo aqui comigo, né? Nesse exemplo, o que eu quero passar e o que eu quero trazer com clareza aqui é que essas pequenas empresas que estão despreparadas não perceberam ainda que o cliente deve estar no centro do negócio. O cliente deve estar na centralidade do negócio. É o cliente que dita o processo, que dita as suas demandas a partir de suas necessidades, a partir das suas particularidades, das suas especificidades. Então, é o cliente que dita isto, que dita o fluxo de como as suas atividades deverão ser executadas para atender às suas demandas. Então, vamos lá para repetir para ficar claro, né? Normalmente o que eu percebo é que as pequenas empresas que estão despreparadas são as pequenas empresas que não colocaram o cliente no centro do negócio, que não entenderam que as suas atividades devem ser realizadas visando atender às necessidades e especificidades de cada um dos clientes. Simples assim, parece simples, mas não é, né? E nós vamos falar aqui por quê e como que você pode fazer. Mas o que eu estou elucidando, trazendo à tona, trazendo a reflexão, chacoalhando a cabeça, fazendo com que a gente saia da nossa zona de conforto. E aqui eu me coloco com muita empatia, porque eu também sou uma pequena empresa. Então vamos fazer uma reflexão, vamos chacoalhar, vamos nos colocar em ação e refletir. É possível eu personalizar, eu atender cada um dos meus clientes no 1 a 1, eu atender cada um dos meus clientes nas suas demandas individuais e exclusivas? É possível? E eu te respondo, sim. Se as grandes empresas que têm milhares de clientes conseguem fazer isso, por que nós, pequenas empresas, não conseguiríamos? Então, é possível sim você oferecer uma experiência única, individualizada, exclusiva, personalizada a cada um de seus clientes, mesmo que assim você esteja vendendo um produto ou um serviço em grande escala. Ou seja, vou trazer um exemplo aqui. Eu posso prestar uma consultoria que vai trabalhar nas individualidades de cada um dos meus clientes, mas oferecendo isso de uma forma coletiva, porque eu preciso de escala, e sendo individualizado, trabalhando com hora cada um por um, né? Tem uma hora que o meu teto de horas chega ao limite, eu tenho só 24 horas no dia, então eu não vou ganhar escala. É possível sim trabalhar cada um dos seus clientes nas suas individualidades, mesmo que você venda em grande escala para muitos clientes ao mesmo tempo. Como, Érica? Né? Não é possível para mim não, eu sou uma pequena empresa, é muito difícil, eu sou uma empresa, só tenho eu, ou só tenho 2 funcionários, só tenho 3 funcionários, eu não tenho dinheiro para automatizar parte do meu processo. É impossível, Érica. Eu terceirizo algumas coisas. Eu não posso ficar controlando o motoboy. Se o motoboy, a moto dele estragou, esse imprevisto está chovendo, isso não tem como eu controlar, Érica. Isso é imprevisto. Como que eu vou fazer isso? Não tem como. O que você está falando é uma ilusão. É impossível. Você não está aqui para ver. O que você está falando não funciona. E eu te digo, e aí, gente, igual eu disse, hein? Eu tenho que falar aqui com muita empatia, porque às vezes eu falo, a pessoa pode assustar, né? Mas, gente, tudo isso são desculpas. Porque, como eu estava dizendo, se grandes empresas que atendem milhões de clientes ao mesmo tempo conseguem personalizar, a sua pequena empresa consegue também. E não precisa para isso de muito dinheiro, não precisa de capital, não precisa de muito funcionário. Precisa de gestão, precisa de conhecimento em gestão, em áreas que a gente nem imagina, que a gente precisa conhecer para ser estrategista e focar aí no crescimento dos nossos negócios. Então,
trazendo mais clareza aqui, trazendo uma conversa assim, tete a tete, eu vou falar assim, trazendo aqui, falando na chincha, como a gente fala, né? Trabalhando junto aqui. Entenda, né? Mesmo você sendo uma empresa, ou você tendo um funcionário, 2 funcionários ou 3 funcionários, mesmo sem capital para fazer grandes aportes, né? Mesmo com a pandemia, com a crise, com a inflação, com o governo, com falta de clientes, que mais? Com um monte de empresa aí que a gente vê e tá fechando, nossa, tem um monte de empresa fechando aí, tá muito difícil e tal. Mesmo com todos esses pontos, mesmo com todos esses desafios, com todos esses obstáculos, a sua pequena empresa pode ter um serviço de excelência capaz de oferecer a cada um dos seus clientes uma experiência única, exclusiva, individualizada, fazendo com que ele se encante a ponto dele indicar o seu negócio e a partir daí começar a girar, né, a crescer e crescer mais o seu negócio. E aí sim, lógico que você vai investir em marketing, lógico que você vai investir no Instagram, lógico que você vai fazer tudo isso, mas depois que essa parte tiver bem estruturada, que essa parte tiver sido vencida, que essa parte interna de oferecer esse encantamento ao seu cliente, a ponto dele te indicar, esteja superada. Opa, agora o vizinho começou aqui com furadeira aqui, mas tá dando para ouvir, né? Então, eu estou dizendo aqui, ó, com toda a minha humildade, com toda a minha empatia do mundo, né? Sendo uma pequena empresa, sabendo de todos esses desafios, enfrentando literalmente na pele também todos esses desafios da jornada, né? Quando a gente tem essa mentalidade empreendedora voltada, entende aí dos processos de gestão, nós podemos sim estruturar e crescer os nossos negócios. E aqui voltando para o meu exemplo que eu estava dando das marmitas, dói no meu coração. Isso, pode sentar, Lu, só para me ouvir, isso mesmo. Senta que você já está trabalhando muito, está vendendo muito pão de mel e você precisa sentar, descansar um pouquinho e escutar aí para voltar para lá, para a cozinha e vender e fazer mais e mais e vender mais e mais ainda, né? Bom, então Lu, depois você pega, que eu vou tentar deixar gravado aqui, né, essa live, você pega lá o comecinho que eu estava falando. Eu estava dando o exemplo aqui do quanto eu tenho desafio com empresas de marmitas, né? Que eu sinto que há um despreparo para me atender nas minhas individualidades e tal. E eu fico querendo gritar, mostrar aqui, gritar, falar assim, gente, olha, a gente precisa desse conhecimento, a gente precisa dessa ação, se a gente tiver isso, nós vamos conseguir estruturar o nosso negócio, fazendo ele crescer, e me dá essa vontade de gritar, porque, ixi, agora começou, mas nós vamos ouvir, né, gente? Isso me dá vontade de gritar porque me dói no meu coração mesmo, enquanto eu sou cliente. Aí eu falo como cliente, né? Eu não estou falando aqui como mentora de negócios, nada. Enquanto cliente, me dói no meu coração quando eu, dedico o meu tempo para falar com a empresa. Eu falo assim com ela, olha, você pode fazer isso por mim? Você pode melhorar isso? Você pode entregar dessa forma? Será que você pode fazer isso? Me dói no meu coração mesmo quando eu tô ali despendendo o meu tempo, né, enquanto cliente, falando para a empresa o que eu desejo e simplesmente essa empresa ou o dono ou o funcionário que não foi treinado, ele não escuta o que eu tô dizendo. Ele não entende que um cliente que reclama, um cliente que está fazendo as suas ponderações, é um cliente que está dando uma consultoria gratuita. É um cliente que está ali despendendo um tempo dele para falar o que ele gostaria, o que não agradou ou o que ele gostaria, porque o cliente que está ali reclamando, falando isso, é um cliente que quer continuar sendo seu cliente. É um cliente que espera ver as demandas pessoais dele atendidas. Basta você, então, escutar esse cliente. Então, dói no meu coração quando eu tô ali, né, oferecendo todo o meu, igual eu disse, o meu tempo, a minha dedicação para falar, olha, eu só falto gritar lá como cliente, olha, eu sou cliente, eu quero isso,
E a empresa não me escuta, a empresa dá de ombros, a empresa chega e fala assim, quem é você para me falar alguma coisa? Porque eu tô falando como cliente, né? Quem é você para me falar alguma coisa? Você não tá aqui no meu dia a dia, você não tá aqui nos meus desafios, você não tem uma empresa, você não sabe o que é empreender, você não sabe o desafio que eu tenho, os impostos que eu tenho para pagar, você não sabe como é que é difícil, pandemia, fecha e abre e tal, não sei o quê. Gente, chacoalha! Eu tenho que falar assim, porque eu tô falando como cliente, me dói. Isso aconteceu comigo há 2 semanas. Eu falei, eu preciso trazer isso pra live. Chacoalha isso, gente. O cliente, presta atenção no que eu tô falando. O cliente que reclama está te dando uma consultoria gratuita. E as empresas que não entenderam ainda, né, que o cliente deve estar no centro do negócio, que a resposta de tudo está no cliente, elas não estão preparadas para crescer. Então, se você não entendeu que o cliente está no centro do seu negócio, você não está preparado para crescer. Você precisa... você está com dúvida, faço desse sabor ou desse sabor, igual o Lu tem aí, pão de mel. Pergunta para o cliente. Não faça do seu achismo, da sua experiência, só pergunte para o cliente. A resposta de tudo está no cliente. Chacoalha essa visão, Perceba, né? Eu fico vendo assim, às vezes, falo assim, nossa, mas tem muito desafio. De onde pequena empresa que me procura e fala, né? Você tem muita concorrência, muito desafio, tá, não sei o quê. Mas o cliente está ali te falando o que ele quer e você não consegue porque você se travou. Você fala, nossa, mas o cliente, não dá para eu fazer uma marmita especial para ele, não. Uma marmita única, não dá para eu fazer isso. A gente às vezes demite, quando eu falo demitir o cliente, né? Abandona o cliente porque acha que o cliente é tão chato para reclamar. E sim, a gente tem que demitir cliente, gente. Temos que demitir cliente sim também. A gente demite, a gente escolhe cliente, mas a gente sabe qual que é o cliente que está usurpando da sua empresa e a gente sabe qual que é o cliente que na verdade está te prestando essa consultoria. Então, a mensagem dessa live, né? A mensagem que eu quero passar nessa live é essa. Escutem os clientes, entendam que o cliente é no centro do seu negócio e é apenas a partir do momento que você realmente compreende, conhece profundamente quem é o seu cliente, melhor do que ele mesmo, a ponto de oferecer uma experiência única, exclusiva, individualizada, a ponto dele estar lá extremamente encantado, superando as suas expectativas, que você irá captar mais e mais clientes, porque uma indicação de um cliente seu atual vale mais do que qualquer investimento de marketing que você fizer. Então, ao invés de olhar para fora para buscar mais seguidores, ao invés de ficar investindo em anúncios patrocinados, invista no interno, invista em gestão, invista em ter conhecimento que vai fazer você oferecer um serviço realmente de excelência. Porque é possível sim individualizar, trabalhar cada um dos seus clientes, mesmo vendendo para uma massa. Captaram isso que eu quis dizer? Falando assim, pode parecer desafiante, igual eu tô falando, né? Falando assim, poxa, mas como que eu vou trabalhar cada um dos meus clientes de forma individualizada, sem gastar dinheiro, sem realmente ter muitas pessoas trabalhando comigo? É uma pessoa só? A gente consegue com gestão, conhecedores de processos, conhecedores de estratégias, conhecedores de gestão de pessoas, conhecedores de gestão de marketing, conhecedores de análise de mercado. Ok? Nossa senhora, acho que eu até acabei me exaltando aqui, né? Eu fiquei pensando nessa experiência enquanto eu vivia aí, enquanto cliente de marmita, e a gente passa raiva às vezes enquanto cliente, né? Eu fico assim vendo, e eu não, hora nenhuma, para as empresas eu falei que eu era mentora de negócios, né? Eu estava falando como cliente e passando raiva, sentindo que a pessoa estava te dando desdém, sabe? Que ela não estava te ouvindo, que ela não estava fazendo nada por você, que ela simplesmente te
quase que te maltrata como cliente, sabe? Não pegando isso. E aí começa a passar pra mim, fala assim, não, mas é porque tá muito difícil, porque tá inflação, porque o meu motoboy não trabalha direito, porque essa raça de motoboy é muito ruim. Fala isso comigo, gente, com o cliente. Então, né, a gente fica exaltada quando a gente passa isso, e aí mal sabem eles que eles estão falando com a pessoa que não deveriam falar. E aí ele jogando tudo comigo, eu falava assim, discordo. Terceirização de motoboy, se você terceirizou, o problema é seu sim, é da sua empresa. Sem falar que eu sou mentora de negócios. Mas enfim, era isso então, era essa mensagem que eu queria passar aqui pra vocês. Quem curtiu, se fez sentido, quem tá escutando, tá vendo essa live aqui no gravado, compartilhem para outros empreendedores. Vamos fomentar a nossa comunidade, vamos aumentar aqui. Quem quiser fazer parte da comunidade EPE, eu tenho um canal do WhatsApp que diariamente eu compartilho materiais exclusivos também, além daqui do canal, né, das mídias sociais. O link tá na bio aqui, clica lá que você vai entrar. Vamos formar a nossa comunidade, vamos trabalhar em conjunto. Empreender é melhor e é mais fácil quando a gente empreende numa comunidade, numa jornada, quando a gente compreende que tem muita coisa que a gente precisa conhecer. Então faça parte da comunidade EPE, contem comigo, contem com a EPE, o saber para crescer o seu negócio estar aqui. Nós vamos estruturar e nós vamos fazer de 2022 o ano em que nossas pequenas empresas vão faturar mais e mais e mais, e com isso cumprir os seus propósitos, e com isso empregar mais pessoas, e com isso buscar sempre a excelência. Entrarmos aí nesse ciclo que eu estava falando no começo, né? Gestão, resultados, melhoria. Gestão, resultados, melhoria. Então, continuem aqui comigo. A gente acabou o projeto Desabafa que eu soluciono, mas nós não acabamos a nossa série de lives no mês de dezembro. Então esperem que novidades vêm por aí. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui ao vivo, a todos vocês que me acompanharam. Compartilhem essa live e comentem lá se fez sentido. Abraço forte para todos vocês. Tô vendo aqui, Você é maravilhosa, pego todas as suas dicas sempre. Érica, você foi meu achadinho. Sou feliz por ter você nos apoiar. Isso mesmo. Obrigada a vocês. Continuem contando comigo, porque novidades vêm aí. Eu vou pegar na mão de vocês pra gente fazer esse 2022 de forma diferente. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Até a nossa próxima live na semana que vem. Acompanhe aqui que tem novidade, vai ter mudança nos horários, viu? Abraço. Tchau. Brigadão. Obrigada, Lu. Obrigada, Zana. Obrigada, Joyce. Obrigada, Mônica. Obrigada, Érica. Obrigada a todo mundo que esteve ao vivo. Tchau, tchau.